Pessoal, quero então agradecer a presença de todos que estão aqui acompanhando ao vivo, né? E para quem vai assistir a gravação depois, a gente convidou a Paula para falar do segmento da indústria, porque a gente sabe que é uma crescente e muitas pessoas estão começando a falar com esse público também. E das vezes que eu prospectei a indústria, Paula, eu sei que eles costumam valorizar uma abordagem mais técnica, muito mais fundamentada, né? Uma abordagem ali talvez mais tradicional, só que precisa de uma certa expertise. Então, a gente trouxe a Paula justamente para dividir boas práticas, afinal, ela está atuando nesse segmento também, para essa consultoria dentro dessa área, tem falado muito com esse universo, para trazer algumas dicas práticas para nós e que a gente possa, a partir de amanhã, já colocar em prática e desbravar um pouquinho mais esse cenário. E eu imagino que ela tenha preparado ali um material, né, Paula, pelo que você... Sim, preparei uns slides para a gente passar assim, um overview de tudo, para depois vocês fazerem as perguntas que vocês acham mais interessante aí para vocês. Ótimo. Então, aqui, se você quiser compartilhar a Posso tela e já se compartilhar? apresentar, tu já Tá fica à bom. vontade, tá? Damos Então tá início. E bom. aí, a nossa sessão, ela deve durar 1 hora, tá? Então, Tá. caso cabe antes, também não teria problema, caso de Uhum, dúvida. Eu tô com algumas dúvidas de alunos aqui, que também posso trazer para você no final. tá E a bom. gente vai tendo essa troca, como a gente já teve nesse iniciozinho, que infelizmente não ficou gravado, né? Mas quem estava aqui presenciou. Tá bom, combinado. Vamos lá, pessoal, eu vou compartilhar a tela, vocês me avisam, que aí quando eu compartilho, eu não sei o que acontece aqui, que eu não consigo enxergar vocês, né? Então eu só vou ouvir, tá bom? Vamos Até lá. vou te dar uma sugestão, Paula, se tu me permite. Aqui no Hum, Meeting, fica na tua tela do Meeting, vem nos 3 pontinhos. aqui. Aí vai ter abrir Picture in Picture. Peraí, deixa eu só ocultar isso aqui. Ah, tô vendo aqui. Abrir Picture in Picture. Isso. Agora, quando Olha você... só. Aí você vai sair da Tá. tela, você vai para o teu PPT, e aí você consegue Ah, continuar vendo a gente. que ótimo. A geração mais nova de vocês é ótimo, gente. Pego ótimas dicas também. Vamos Boa. lá. Pessoal, eu fiz aqui uma apresentação para vocês terem uma ideia de alguns pontos que eu achei bacana eu trazer aqui para vocês. Deixa eu só mudar aqui a tela. Pronto. Aqui eu coloquei uma apresentação rápida minha, tá bom? Eu sou formada em engenharia eletrônica, fiz MBA em gestão empresarial, sou conselheira de indústrias, cofundadora do Conecta, que é uma plataforma que a gente vai lançar agora no final do ano, muito bacana, que tem a ver com indústria também, é tudo meio que interligado, na verdade, né, sobre vendas, que é bem legal. E eu estou há mais de 20 anos na área de vendas para indústrias, né, assim, como que eu vim parar aqui, né, a história, eu vou passar um pouquinho da história. Meu pai foi o fundador da segunda ou primeira indústria no Brasil, daqueles envelopes de e-commerce, né, que hoje a gente vê em tudo quanto é lugar, né, então há 30 anos ele montou essa empresa, essa indústria, lá em Diadema, e começou a fabricar esses envelopes, assim, tinham pouquíssimas indústrias nisso, né, o primeiro cliente dele foi a DHL, e ele nem sabia fazer direito envelope, saía rosa, saía tudo quanto é a cor, menos a cor da DHL, né, mas ele conseguiu ali se firmar no mercado, e a indústria do meu pai, ele se tornou digamos assim, um líder de mercado nesses envelopes, que na época não se usava para e-commerce, na época era para transporte de valores. Então, a gente se tornou líder de mercado. E você vê, esses envelopes, eles foram se transformando ao longo do tempo. Né? Hoje é e-commerce e tem também o mercado de transporte de valores, a gente foi líder na época e foi se mudando aí ao uso desses envelopes. E aí meu pai vendeu essa empresa há bastante tempo para o grupo Copobras, eles compraram essa empresa do meu pai, e meu pai ficou na área de vendas, né? Então ele vendia para o Brasil inteiro os envelopes e tal. E ele se aposentou há 20 anos, eu assumi há 20 anos o escritório dele, e a gente ampliou vendas, né? Eu comecei a vender para empresas, comecei a representar grandes indústrias, na verdade. Então, de stretch, de sacola de papel, né, de filmes técnicos, várias indústrias. E eu comecei a perceber qual que era o ponto ali deles, super, assim, uma dor muito grande que as indústrias não prospectavam, né? E aí eu comecei a perceber isso e vi que tem uma forma de eu ajudá-los, né? E eu prospectei muitos anos para indústrias, né? Então, eu comecei a bolar um produto que foi a consultoria de vendas para indústrias, que hoje a gente está muito focado nisso, tá? Então, ano passado a gente prospectou mais de 5.000 indústrias,
tá? Para a gente oferecer a consultoria. Eu tenho, na verdade, eu ainda vendo embalagens para muitas empresas, né? Eu tenho grandes clientes na carteira, mas hoje eu não prospecto mais. São clientes que praticamente são desde a época do meu pai, da indústria que meu pai tinha. Então, eles estão com a gente há mais de 20, 25 anos, né? E eu continuo com eles na carteira por, assim, conhecem a gente, não deixam, uma parceria de muita confiança, né? Tá bom? Então, foi dessa forma que eu acabei caindo, assim, né, da família inteira vende indústria, desde a época do meu pai. E aqui eu coloquei alguns pontos que eu acho bacana da gente abordar, tá bom? Então, entender as necessidades da indústria, construir confiança, porque as indústrias é um mercado bem atípico, né? Eles são bem desconfiados, eles são mais tradicionais, então tem bastante pontos interessantes aí para a gente falar. As ferramentas que eu uso, eu sei que vocês todos prospectam, mas eu coloquei algumas ferramentas que a gente usa no nosso escritório, às vezes não usa algum, usa outros, ou a gente às vezes usa todos ao mesmo tempo, tá? E as estratégias de relacionamentos comerciais com a indústria, que assim, a gente ao longo do tempo, a gente foi, no erro e no acerto, a gente foi percebendo o que funcionava mais. E a observação final, que eu coloco aqui algumas dicas do que a gente aprendeu nessa prospecção, né? Desde quando eu vendia, então, ou seja, eu estive nas duas pontas, eu vendia para as indústrias e hoje eu prospecto as indústrias, né? Para a consultoria de vendas. Então, como que funciona, né? Que a gente, assim, para você poder vender para a indústria, eu penso que você precisa entender quais são as dores deles, quais os desafios que eles têm, tá? Você precisa entender um pouquinho do mundo industrial. A indústria no Brasil, ele é um segmento bem sofrido, né? Então, eu conheço indústrias que eles trabalham, imagina você trabalhar com uma margem de 5%, tá? Então, se você tem um erro na produção, o seu lucro vai embora. Então, assim, é tudo muito, assim, contado, sabe? Um erro sai pelos dedos, entre as mãos, o lucro que ele teria. Então, é um segmento que tem muitos desafios, né? O Brasil sofreu uma desindustrialização ao longo dos anos muito grande, e a indústria, ela sofre muito com isso, né? Então, o mercado está ruim, a economia está ruim, ela sofre diretamente, ela tem que reduzir as margens, então é um mercado bem, assim, espremido, digamos assim, né? Então, eu acho interessante a gente entender quais os desafios e as dores específicas deles. Cada segmento tem uma dor específica, né? Cada segmento tem um desafio específico. Então, por exemplo, as indústrias de embalagens, eles têm dores, por exemplo, maquinários deles, os maquinários são caros. Então, para eles terem uma planta, né, digamos assim, mais moderna, as impressoras são caras, as injetoras são caras, né, fazer um molde é muito caro. Então, assim, a gente tem que entender como que funciona na minha concepção. Né? Então, tem muita revista especializada em indústrias que a gente pode ler para a gente entender um pouquinho mais esse mundo, para você poder mostrar para o seu cliente, para o seu prospector que está prospectando, que você não está ali só para vender, que você entende um pouco do que está passando por ele, que você sabe como funciona uma indústria, que você sabe que não é fácil, você pega um pedido e se alguém erra ali uma formulação, se alguém erra um procedimento técnico, todo o lucro vai embora, tá? Então, o IBGE, Sebrae, Fiesp, todos eles trazem dados industriais, trazem, por exemplo, a indústria de embalagens, eles são medidores da economia. Quanto mais embalagem você vende, a gente entende que a economia está indo melhor. Então, ele é um dosador da economia. Por quê? Porque você usa embalagem para alimentos, né? Você usa embalagem para varejo, então você consegue fazer uma medição na indústria da embalagem quando a economia está indo bem, né? Então, a Deloitte, revistas especializadas, então eu acredito que a gente precisa entender o mínimo possível, né, para você poder criar uma conexão com o seu cliente, tá? Fazer uma pesquisa focada no setor industrial que você está querendo entrar. Né? Então, por exemplo, poxa, eu vou entrar na indústria de máquinas e equipamentos, eu vou vender para essa indústria. Então, quais são os desafios desse setor? Né? Como que ele funciona? Como que é o ciclo de venda desse cara? Né? Porque o ciclo de venda de uma indústria, dependendo do perfil, são 2 anos para ele vender.
demora muito, né? Ciclo de venda de uma indústria curto são 6 meses. Dificilmente eu encontrei uma indústria que tivesse um ciclo de venda menor do que 6 meses. É muito difícil, pessoal. Então, para você ver que é uma coisa árdua, né? Não é uma compra por impulso, é uma compra racional. Ou a indústria está comprando porque ela está crescendo e ela precisa comprar para crescer, ou ela cresceu e precisa comprar, né, fazer uma aquisição de máquina, equipamento, de um sistema, né, ou algo do gênero. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender onde que estão esses desafios delas, quais são as forças dela, qual o setor, o que ela faz bem, né? Que ela tem um problema ali, uma fraqueza, por exemplo, indústria de embalagem, estou falando de embalagem, que é uma das indústrias que eu conheço bem profundamente. Então, o que acontece? A indústria de embalagem, ela tem uma fraqueza muito forte, que por exemplo, de plástica, só existe hoje um fornecedor de matéria-prima do Brasil. Ou você importa, ou você, que é difícil, que para lá na alfândega, que você pode tomar o calote, né? A pessoa não entrega, né, lá fora, ou você tem que comprar de um único fornecedor. E o dólar, ele é diretamente proporcional. Enquanto aumenta o dólar, aumenta a matéria-prima. Então, tudo isso a gente precisa entender qual a indústria que você está querendo entrar, tá? Então, as oportunidades também de mercado, tá? Que as tecnologias que essa indústria está demandando, que está procurando, que precisa para crescer. Então, acho que tudo isso na verdade, digamos assim, um estudo de mercado geral, para você saber o mínimo possível, para você poder criar uma conexão ali com o seu cliente, tá? E aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que eu até coloquei um lembrete para eu não esquecer. Por exemplo, o suplemento, né? A indústria de suplemento alimentar é uma indústria que está crescendo muito, né? Então, a gente vê, todo mundo toma um suplemento hoje, todo mundo tá fitness, né? Muita gente preza por comprar esse perfil de produto. E a indústria do suplemento é uma, por exemplo, que ela é regulada pela Anvisa, né? Um alimento. Então, vira e mexe, eles precisam mudar as embalagens. Cada vez que eles mudam, eles têm que pagar um clichê novo. Clichê é um molde da embalagem que vai, né? Então, assim, para você ver, é uma dor ali dele, né? Qualquer mudança na Anvisa, ele precisa mudar a embalagem, mudar alguma regra que ela está pedindo. Então, eu acho importante a gente entender isso, para entender, até para conversar com o seu cliente, né? Até para você ter ali uma abordagem mais adequada, tá? Por exemplo, na pandemia, fechou tudo, né, gente? Tudo fechou, nada funcionava, e todo mundo falou, e agora? Como é que vai ser, né? Para você ver, teve alguns setores da indústria que nunca venderam tanto na vida. Embalagens foi um deles. Vendeu muito. Então, assim, teve indústria que duplicou o faturamento, né? Essas, por exemplo, de e-commerce, todo mundo comprava pelo e-commerce, todo mundo precisava dos envelopes de segurança. Foi uma indústria que, assim, duplicou o faturamento. Então, a gente entendendo isso, né, a gente consegue, eu acredito, se moldar melhor no cliente. Então, você está vendendo para uma indústria de algum segmento qualquer, qual que é a dor dele na logísticas e operações? Como que foi? O que acontece? As indústrias, no geral, se você pegar uma indústria no sul, dificilmente ela vende por norte e nordeste. Tá? Dificilmente ela atende o mercado norte e nordeste. Por quê? O frete é muito caro. Principalmente se o produto dela for muito leve, porque ela vai transportar ar, peso pena. Então, o frete inviabiliza ela vender para o norte e nordeste. Tá? Então, tem alguns clientes meus que falam isso, Paula, eu quero prospectar sul e sudeste, porque para mim não vale a pena eu vender para norte e nordeste, porque meu produto é muito leve, eu vou estar pagando ar para transportar, e fica muito caro, né? E um outro ponto, o pessoal do norte e nordeste, eles compram muito, gente, da região, tá? De outra indústria da região. Por quê? Porque não demora tanto para chegar, um frete normalmente demora 20 dias, 15 dias a transportadora levar até lá, e às vezes ele corre o risco de ficar sem produto. Então, o pessoal do norte e nordeste, tendo a opção, eles acabam comprando
de lá mesmo, um fornecedor próximo, porque normalmente tem diferença de CM, né? Então tem essa diferença de CM, as indústrias aqui do sul, sudeste, dando uma forma geral, elas começam 12% mais caras, né? Por causa da diferença do ICM, é crédito, débito, mas eu sei que tem. Então, muitas vezes, acaba inviabilizando, às vezes fala, poxa, essa indústria vende para o Brasil inteiro. Não, normalmente elas acabam ficando no sul e sudeste, tá? Por isso que tem muitas indústrias que têm planta aqui, planta no norte, planta no centro-oeste, porque aí eles ficam mais competitivos, tá? Então, o que eu falei para vocês, né, dos riscos e vulnerabilidades, muitas indústrias dependem de fornecedores estrangeiros, de matéria-prima lá fora, tá? Qualquer instabilidade econômica afeta diretamente, né, o faturamento deles. Então, precisa entender, essa indústria, ela é muito volátil com relação à instabilidade econômica, não é? Indústria de alimentos, por exemplo, ela é, né? Quando tem uma crise econômica aqui no Brasil, a gente vê notícias de supermercado que caiu 1%, 2%. Ah, mas é 1%, mas 1% para um supermercado é muita coisa, porque as margens deles são muito baixas. Se eu não me engano, o supermercado é 3% de margem, né? Então, é uma margem muito apertada. Então, 1% de pessoas deixando de comprar, 2% é muita coisa, tá? Pessoal, qualquer dúvida, vocês me falam, tá? Se eu tô falando muito rápido também. E aí, pessoal, eu acho que o que acontece? A gente precisa construir confiança na indústria. A indústria, depois que você fez essa pesquisa, que você se inteirou de como funciona cada segmento, que você vai ter um segmento-alvo, um perfil de cliente ali de segmento-alvo, né? Fizer essa pesquisa prévia para você entender o mínimo possível, para você poder fazer uma conexão com esse cliente, a gente precisa construir uma confiança. Então, aqui, por exemplo, o que eu percebi, né? Quando eu comecei a vender a minha consultoria para as indústrias, eu comecei a perceber mais ainda que eles precisavam de prova de valor. Então, assim, não adiantava eu falar que eu estou há tantos anos, que meu pai teve indústria, etc, etc. Muitos me pediam uma prova de valor, isso funciona super para nós, tá? Então, o que eu faço? Eu mando, muitas vezes, um depoimento de um cliente meu satisfeito, tá? Do que a gente fez, que meta ele alcançou, tá? Quanto ele aumentou de venda, ou, né, no caso de vocês, alguns de vocês, quanto que ele reduziu, né? Ou esse processo que a gente implementou reduziu em 20% os custos, né? Então, isso a prova de valor, eu acho que é determinante na indústria, tá? Um outro ponto importante que eu analiso, as indústrias, por exemplo, um segmento de indústria, se um cara usa um sistema, que eles usam o sistema de pedido, inserção que vai para a logística, vai para o PCP, tudo automatizado. Se uma pessoa usa esse sistema, se uma indústria usa desse segmento, a chance de outras indústrias do mesmo segmento acabarem comprando é muito alta, tá? Então, assim, essa prova ajuda muito a vender. Eu conheço um sistema que vende para um determinado segmento, onde você vai é ele que tá. Sabe assim, você olha, você fala, é esse que você usa? Eu falo, só pode, né? Esse segmento comprou, aí ele foi fazendo a prova de valor. Olha, eu forneço para essa indústria. Então, provavelmente foi isso. Então, ele vende para vários do mesmo segmento, né? Então, isso ajuda muito, tá? Fornece para um perfil de segmento, a chance de você entrar ali a fundo nesse segmento é alta. Entregar até o telefone, tá? Já aconteceu de indústria pedir para mim um telefone. Eu, com a prova de valor, eu coloquei a prova de valor, ele falou, você tem um telefone dele para me passar? Posso conversar com ele? E exatamente isso que aconteceu. Ele ligou, conversou com o meu cliente e demorou, tá? Eles demoram na decisão. Assim, eu até acho, a minha venda, meu ciclo de venda, ele demora aí de 2 a 4 meses. 2 meses é quando é rápido. Normalmente são 4 meses, tá? Então, assim, mesmo com o telefone que eu enviei, mesmo com o telefone, com a prova, ele ainda demorou para fechar comigo, tá?
Então, eu acho que vale muito a pena vocês... tem um cliente que vocês têm uma parceria boa, que, né, tem como... Não se importa, né, de dar o telefone para um cliente ligar, eu acho que vale muito a pena, tá? Isso funcionou aqui pra gente, tá? Durante todos esses anos, tá? Um outro ponto que é muito interessante, que vocês podem fazer, é um histórico de sucesso, tá? Por exemplo... eu sempre coloco nas minhas apresentações o depoimento em vídeo e coloco também depoimento escrito. Tá? E quanto que a gente aumentou de venda, quantos clientes a gente conseguiu que o cliente agendasse uma reunião, tudo isso é importante para vocês poderem dar mais confiança para esse cliente, tá? Durante a prospecção. Tá? E assim, hoje aconteceu uma coisa bem interessante, foi bem hoje, né? A gente tinha uma reunião agendada com uma indústria, eu ia fazer a reunião de diagnóstico com eles, e o cara não apareceu. Não apareceu, e a gente sempre fala com o diretor comercial, ou com o gerente comercial, ou o dono, tá? Isso assim, não adianta a gente falar com outro perfil, e eu acho que isso também é muito importante, tá? Vocês sempre não aceitar falar com quem não é o decisor, porque senão eles vão engavetar. A gente percebeu isso durante várias vezes. Eu não consegui entrar, eu tô pedindo para minha assistente entrar. E eu fiz as reuniões, muitas vezes a gente fez. Não vai para frente, a gente não consegue fechar, tá? Então, assim, quando não é o decisor, quando não é a pessoa da caneta, tem mais de um decisor, coloque todos na sala, porque senão o negócio começa a degringolar, tá? Então, eu acho que para construir a confiança, tá, na indústria, a gente precisa entender que a credibilidade é o mais importante. Eles são uma instituição tradicional, a maioria delas, tá? Muitas são familiares, grandes indústrias, muitas são familiares, tá? E médias e pequenas, então, nem se fala. Então, às vezes, entra o diretor financeiro e entra o diretor comercial, os dois são irmãos. Tá? Então, acontece muito isso, os dois são irmãos, ou são primos, ou... Então, a gente encontra muito isso. Indústrias maiores, elas muitas são familiares, mas aí já a decisão já não está com o dono, né? Porque ela tomou um corpo muito grande. Então, diretor, no nosso caso, diretor comercial e gerente comercial, tá? E eu acho que o seguinte também, a gente acredita que a relação com a indústria, ela requer muito tempo, muita paciência e persistência. Por quê? Eu vou passar para o próximo slide. Quer ver? Peraí. Eu vou colocar aqui. Peraí que eu vou só pedir um negócio aqui. Peraí. Eu vou pegar e vou pular, tá, gente? Deixa eu só pegar aqui para vocês. Porque eu acabei... Eu vou pôr as ferramentas depois. Vamos continuar aqui, depois eu mudo então. Peraí. Vamos lá. Então, eu acredito como? Você constrói uma confiança. De que forma, tá, gente? Você vai construindo um relacionamento. Como é que eu faço, tá? Esse relacionamento. Eu vivo no LinkedIn. Então, o LinkedIn, para mim, é uma ferramenta muito importante. Por quê? Eu sempre vejo, as indústrias no geral, elas estão sempre lançando alguma coisa, ou eles estão lançando um novo produto, ou estão ganhando algum prêmio, né? Então, vira e mexe, eu vejo isso no LinkedIn. E aí, o que a gente faz? Eu coloco ali uma campainha, tem lá a gente coloca um aviso, né? Eles têm lá um aviso que quando a gente segue alguém, para ele avisar que essa pessoa postou alguma coisa, tá? Aparece para mim lá, fulano postou, né? Tem sininho, ali. né, Paula? Isso aí, o sininho, isso aí, não sabia falar. É o sininho. Por quê? Porque eu quero engajar ali, tá? Então, o que eu faço? Por exemplo, teve uns prêmios aí nesse ano de indústria de embalagem, tá? E aí eu vi que algumas das pessoas que eu estava prospectando há muito tempo ganharam alguns prêmios. Então, eu fui lá e dei os parabéns para ele, tanto no LinkedIn, tá? E tanto no WhatsApp, porque eu tinha um telefone. Então, eu falava, pô, fulano, eu vi que você ganhou o prêmio da Emba News, pô, bacana, parabéns e tal. Ou um outro que fez, uma outra indústria também, ele montou uma escola de música, né? Foi super, eu acredito, para crianças que precisam, sem custo e tal. Mandei os parabéns para ele, mandei no WhatsApp também os parabéns. Não estou vendendo nada, só estou mandando os parabéns, né? Mostrando, assim, uma
mostrando uma coisa meio humanizada, né, gente? A gente precisa sair um pouco do automático, principalmente na indústria, porque eles são bem desconfiados e precisa passar para o lado humano, porque senão a gente não consegue vender. Se ele percebe que a gente enxerga do outro lado um pote de dinheiro, a gente não consegue fazer a venda. Então, isso é uma das estratégias que a gente usa, tá? E aqui, Paula, como é que você consegue o telefone? Como que você consegue? Eu acho que vocês já podem conhecer a maioria dessas ferramentas. A gente usa elas todas juntas, ou cada hora eu uso uma, tá? Então, o Snoove, o Apollo para telefone e e-mail, o Lucha para telefone e e-mail, Signal Hire telefone, né? Então, assim, é difícil a gente não achar o telefone celular de um decisor, é muito difícil. E a gente faz a pesquisa por segmento no Econodata. Isso, para mim, me ajuda muito. Eu uso o LinkedIn também, tá? Mas eu uso muito o Econodata também. Então, eu faço uma pesquisa de mercado, eu vejo qual segmento da indústria que eu quero atacar, e ali a gente puxa uma lista, aí eu enriqueço no Apollo essa lista, tá? Com nome, telefone, e-mail, e aí a gente começa a nossa prospecção, tá? Então, todos os nossos decisores a gente tem, é muito difícil a gente não ter nas indústrias alguém no LinkedIn, o decisor no LinkedIn, é muito raro. E eu só prospecto quem tá no LinkedIn, porque senão é uma indústria muito pequena, que para mim, para o ticket médio, não vale a pena, tá? E aí, um ponto importante que eu acredito que a gente precisa fazer, tem as feiras. Gente, as feiras não morreram, tá? Elas existem ainda, eu sei que é coisa de gente antiga, que vocês podem achar um porre fazer, mas não precisa ir na feira, tá? Precisam dar aqueles pavilhões enormes nas feiras, mas todas as feiras, elas têm lá os expositores, né? Então, dá para você puxar ali a listagem, tá, dos expositores, e você consegue ver quais as indústrias que participaram. Então, tem de tudo quanto é indústria, máquinas e equipamentos, indústrias de alimentos, indústrias de embalagens, maioria das indústrias, dos segmentos tem feiras, tá? E aí, você consegue puxar uma lista ali, de quem são os expositores, de quem são os patrocinadores, você já consegue ter uma boa, assim, digamos, material para isso. E aí, você prospectando esse pessoal, você também cria conexão. Poxa, fulano, eu vi que você participou da feira, como é que foi? Foi bacana, não foi? Né? O que você achou do movimento? Isso até numa conversa, numa prospecção. Quando você for agendar uma reunião de diagnóstico, uma reunião de apresentação de proposta, o que quer que seja, tá? Então, é uma forma de você mostrar para eles que você entende, você acompanha, e que você não quer só vender, tá? Participar de grupos, tem revistas especializadas, igual eu falei, tá? Tem grupos especializados, comunidades, deve ter várias por aí. Então, eu acho que é uma forma de você até entender um pouco melhor esse mundo da indústria, tá? O que acontece? O que a gente faz também muito, tá? Por exemplo, eu tive uma reunião de proposta que, por exemplo, qual é o nosso perfil de cliente? O perfil nosso de cliente é um cliente que não tem nada de prospecção. Para mim, é o melhor perfil. Já fechei com quem tem? Já. Mas para a gente começa um trabalho do zero. Então, a gente estrutura todo o CRM, treina os vendedores, playbook, tudo. E aí, eu estava apresentando a proposta para uma empresa e ele não tinha nada, ele não tinha ainda... Às vezes, as indústrias que a gente prospecta têm vendedor, mas não está dando resultado, porque não sabe como fazer, aquela coisa toda. E essa não tem nem vendedor. E aí, o que eu faço? Tá? Isso é para vocês pensarem no sentido, o que eu posso fazer aqui com o meu produto que eu quero vender, né? O que eu fiz? Eu indiquei, eu falei, se eu não indicar para esse cara algum recrutamento e seleção, ele não vai conseguir fechar comigo até o final do ano, porque ele não vai ter ninguém. Como é que eu vou fazer uma consultoria de venda sem vendedor, sem SDR? Não tem a mínima condição, né? E aí, o que eu fiz? Eu tenho uns parceiros, né, umas pessoas que eu até usei para mim, de contratação, porque ele falou assim para mim, Paula, no bate-papo, Paula, é muito difícil contratar pessoas, se a gente demora muito, eles já conseguem um outro, isso na reunião de proposta, eles conseguem um outro trabalho, aí quando eu vou fechar, a pessoa já não está mais disponível, muita gente quer trabalhar online, não quer trabalhar presencial, indústria normalmente precisa ser presencial, então é uma característica da indústria. Raramente eles aceitam pessoas, colaboradores online, né?
Então, e aí fica mais difícil. E aí eu falei para ele, olha, Eduardo, vamos fazer o seguinte, eu conheço algumas empresas de recrutamento e seleção, que são muito ponta firme, são de confiança, e eu vou te indicar, porque aí você consegue contratar, né, de uma forma que vai ser mais assertivo para você, e a gente consegue fazer o nosso projeto, né? E deu super certo, eu indiquei, ele está falando com as empresas, para poder a gente fazer esse projeto. Já aconteceu de eu fechar um contrato e o cara não ter o SDR, a pessoa não ter o SDR. O que eu fiz? Eu anunciei no meu próprio LinkedIn, recrutando as pessoas, né, para seleção, e aí eu dava uma prévia, né, eu dava uma prévia à seleção e mandava para ele o que eu achava que era mais interessante, e lá ele se virava, fazia. Então, a gente, essas estratégias, eu acredito que dá credibilidade para a gente, dá confiança para eles que estão lá do outro lado, tá? Você não fica só na venda, eles percebem que a gente está ali para ajudar, né? Eu acho que isso é o mais importante. O nosso cliente está ali do outro lado e perceber que a gente quer realmente ajudar, tá? Então, só para completar aqui, a gente cria uma conexão com o cliente, mencionando as feiras, mencionando os prêmios, né? O que você mostra para ele que você entende do mundo dele, né? Que é um mundo que não é simples, tem muitos desafios à indústria aqui no Brasil, tá? Igual a gente conversou antes, tá? E aí, pessoal, eu fiz aqui umas observações finais, que é o seguinte, o que a gente percebeu ao longo dos anos aí, tá? O que funciona para a indústria que a gente percebeu? Ligação e o WhatsApp é o que mais funciona, tá? Assim, e-mail é legal porque você não chega frio, você faz aquela cadência, você manda o WhatsApp, manda um e-mail e tal, pede a conexão no LinkedIn, mas o que realmente efetiva as reuniões para a gente são as ligações e o WhatsApp. Muitos não atendem ligação, né? Mas o WhatsApp, as pessoas, assim, 80% elas respondem, tá? Então, a gente percebeu isso. Os horários das indústrias, eles são, assim, muito específicos, né? Claro, vocês podem tentar outros horários? Podem. Para a gente, o que funcionou melhor foram os horários logo cedo. Por quê? Gente, a indústria começa a pegar fogo. Começa a dar errado uma fabricação que eles estão fazendo, devolução de material que foi enviado errado para o cliente, prazo de entrega atrasado, né? O cliente liga perguntando, pô, vocês ficaram de me entregar a mercadoria tal dia, faz 2 semanas vocês não me entregaram. Então, assim, é fogo no parquinho o tempo inteiro, né? E aí, os melhores horários é o horário que o decisor chega. Então, é 8 da manhã, 8h30 da manhã, tá? 9 horas que seja, tá? E depois das 17. Por quê? Depois das 17, o fogo apagou, né? Todo mundo tá saindo, o pessoal tá indo, e os decisores, eles continuam lá, né? E aí, normalmente, eles continuam. E aí, é a hora que o cara tá ali vendo alguma coisa, que o cara tá analisando alguma planilha, que ele tá mais sossegado, que é a hora que você consegue pegar ele. Então, pra gente, funciona muito esse horário, tá? E aí, tem muita sazonalidade nas indústrias. Então, tem muitos segmentos que têm fases de loucura que você não vai conseguir falar, né? Então, por exemplo, de chocolate, quando que é? É na Páscoa. Você vai tentar vender alguma coisa para uma indústria de chocolate na Páscoa, a chance sua é muito menor do que se você trabalhar antes desse período, né? Final do ano agora, você vai tentar falar com indústrias de embalagens, né? Ele não vai fechar agora, porque agora ele está precisando preparar. Tem indústria de embalagem agora que não pega mais pedido, só para janeiro, tá tudo fechado. Então, eles entregam para Pernambucanas, Riachuelo, entrega para as lojas de varejo, né? Então, eles não têm condição de pegar mais, tá? Pedido. E eles também não estão focados em... Porque o que acontece? Não estão focados em comprar algo agora, eles querem vender, que é a época que eles mais vendem, né? Então, precisa tomar cuidado na sazonalidade das indústrias. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo? Nós estamos prospectando agora, por quê? Nós temos muito retorno para janeiro, né? Porque agora muitos não estão fechando. E qual a importância? Ele coloca no budget o investimento. Agora é a hora, porque eles vão colocar tudo no budget para o ano que vem.
Então, esses 3 meses aí, outubro, novembro, dezembro, é a hora, se o cara não tiver budget, faz a reunião para o cara colocar no budget do ano que vem. Então, não conseguiu fechar agora, mas em janeiro, fevereiro, você tem bastante coisa no seu funil, porque você já plantou agora, né? Nos segmentos de indústria que são sazonais. Nos que não são, ok, porque todo ano ele é mais máquinas e equipamentos. Não tem. É aquela batida de sempre. Alimentos. Eu não acho que a sazonalidade da indústria de alimentos é muito grande agora no final do ano, né? Como é de embalagens, como é de chocolate para Páscoa, né? Então, eu acredito que seja menos. Então, aí vocês têm que entender cada perfil que vocês querem atacar no segmento que interessa a vocês, para vocês não cometerem um erro de querer prospectar num momento que talvez não seja a hora, né? Ou você tem uma meta ali e você está plantando essa meta no mesmo mês, que tem essa loucura das indústrias nesse mesmo período. Você tem que plantar muito mais antes, porque os últimos 2 meses para determinado ano, para determinadas indústrias, dificilmente você consegue fechar se você não plantou antes, tá? Então, acho que é isso, pessoal. As observações finais são essas. Não sei se ficou alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa mais específica, que eu não abordei aqui. Deixa eu tirar aqui. Ótimo. Vamos fazer o bate-papo agora, pessoal. Eu tenho algumas perguntinhas que eu quero fazer, Paula, e aí o pessoal já vai formulando a deles também, Tá bom. para a gente ter essa troca. Tu falou aqui sobre a questão, algo que me chamou a atenção foi que tu não costuma fazer reunião virtual ali quando o decisor não aparece, porque tu sabe que não vai avançar. Sim. Como normalmente tu consegue fazer esse fechamento, ou como tu dispensa, no caso, a secretária, a pessoa que ele vai substituir ali o lugar dele? O que tu usa como repertório ali para poder puxar? Então, o que acontece? A gente fala numa boa, fala assim, olha, sei lá, olha, Renata, a gente agendou com o Luiz e é imprescindível o comparecimento dele nessa reunião, até para ele poder entender melhor, um pouco melhor como funciona, ele sendo um decisor, como que funciona o nosso produto, de que forma a gente vai ajudá-lo, né, a aumentar as vendas, estruturando o funil de vendas de vocês, porque normalmente quando o decisor manda alguém para nós, ou é um assistente, tá, ou um assistente administrativo, ou um assistente de vendas, né, não é um intermediário. Então a gente pede para reagendar na lata. A gente não floreia, sabe? E normalmente funciona. Não, normalmente funciona. Tá? Aconteceram poucas vezes isso, tá? E nas poucas vezes que aconteceu, a gente aprendeu que não adiantava. Ou, por exemplo, a gente fala com o diretor, né? E ele não pode participar. Se ele não indica para a gente o gerente, porque também serve para nós o gerente de vendas, ele indica um assistente dele, a gente não agenda a reunião. Eu busco outro decisor, eu busco entrar pelo gerente, sabe? Então, aí eu vejo que eu não consigo agendar com esse diretor, ele fica me empurrando um assistente, a gente deixa um pouco de lado ele e busca um outro decisor, que normalmente é o diretor de vendas, o gerente de vendas. Tá? Porque a gente já entendeu, já aconteceu algumas vezes com a gente, e um outro ponto importante também, normalmente eu tento, na reunião de proposta, ter todos os decisores juntos na reunião, porque na reunião eu faço uma reunião de diagnóstico antes. Nessa reunião de diagnóstico, normalmente é um só que tá. Então, o diretor comercial, então ele tá lá, eu faço e tal, aí eu falo para ele, eu pergunto sempre para ele, vamos agendar, na mesma reunião eu falo, vamos agendar na próxima semana a reunião de proposta? É só com você vai decidir sozinho? Se ele fala sim, ok, se ele fala não, meu diretor financeiro também vai participar, também vai me ajudar nisso, dar uma dica aqui junto. Eu falei, então vamos chamar os dois, porque senão não rola, começa a emperrar o processo. Então aí eu agendo, ele fala, deixa eu só ver com a agenda dele. Quando ele fala, deixa eu ver junto com a agenda dele, eu já me levanto uma bandeira vermelha, porque pode acontecer da gente não conseguir reagendar. Mas, normalmente, em 80% dos casos, a gente consegue agendar a reunião de proposta. Ele fala com o diretor e a gente agenda com os dois. Porque fica mais rápido a decisão, sabe? E não se perde lá dentro.
E no processo de prospecção, tu acha que vale a pena insistir quando tem mais diretoria, né, envolvida nessa tomada? Como que tu consegue passar por essa aprovação e às vezes levar todas as pessoas juntas para a próxima reunião? Olha, nem sempre a gente consegue, tá? Nem sempre. Mas normalmente nunca aconteceu com a gente de ter muitos decisores. Normalmente, no máximo, são 3. O resto é influenciador. Então, que ajuda muito, porque a gente percebe em algumas reuniões que, por exemplo, a gente tem uma academia de vendas de treinamento, então os influenciadores gostam, então ele ajuda, muitas vezes acontece deles falarem isso, poxa, esse para os vendedores são bacanas, então ele dá um apoio para nós lá, mas de decisores, raramente passa de 3, porque senão fica, assim, eu acho muito difícil, fica muito, assim, complicado, né, de agradar a todos, e você, quando acontece isso, eu acho que você precisa entender qual o papel de cada um. Então, um é financeiro, então você precisa mostrar para esse cara que ele precisa de ROI. Então, quantas contas você precisa fechar para pagar esse investimento que ele está fazendo? Né? Quanto você vai, por exemplo, um sistema, o que esse sistema, o que esse processo que você vai implementar vai dar de economia para ele? Em quanto tempo ele se paga? Né? Quando o financeiro é isso que ele quer saber, né? Quando, por exemplo, é um diretor comercial que está ali, você tem que mostrar para ele quanto de venda esse produto que você está oferecendo, ou esse sistema, quanto de venda você vai aumentar para ele. Qual é a projeção? É 10%, 15% na venda usando esse produto ou aplicando esse processo? Então, você tem que entender qual que como é que se diz? A linguagem de cada decisor, né? Porque aí você fala a língua dele ali para poder aplacar ali as objeções. Sim. Tu querias perguntar algo, Jocasta, que estavas com o microfone aberto? Não? Tá. Boa. Até tu falou, Paula, sobre a ligação e o WhatsApp, e aí tu plugou algo como a prova social, né? Sim. Que eles pedem muita prova social. Em que momento que tu usa a prova social? Após já ter construído uma primeira abordagem? Como é que a tua cadência costuma ser? A gente, na nossa cadência de e-mail, a gente tem prova social. A gente, assim, não é um depoimento, mas eu falo quais clientes a gente atende, quais são nossos clientes e quanto eu aumentei de venda. Né? Num dos e-mails, normalmente a gente usa 4 e-mails na cadência, num deles tem. Né? Normalmente eu uso o que é referência. Por exemplo, se eu vou... minha maior carteira de clientes hoje são indústrias de embalagens, né? Então, normalmente eu uso uma indústria que é referência. Então, eu tenho uma indústria lá que ela é muito grande, então todo mundo conhece. Então, eu uso ela como prova de valor, quando eu faço a minha cadência de e-mail, né? Porque eles vão conhecer, falam, poxa, se essa indústria X é cliente da Paula, poxa, então ela entende do que ela está falando, né? Faz sentido, eu quero conhecer. E já aconteceu comigo, que é muito, assim, foi muito... que eu nem pude fechar, porque eu tinha uma certa... lealdade, na verdade, para você ver, eu não fechei com um concorrente de um cliente meu por lealdade, tá? Porque o dono dessa indústria conhece meu pai há muitos anos, desde quando meu pai tinha fábrica, e aí eu comecei a vender para eles, né, há 20 anos, há 10 anos eu conheço eles, comecei a vender e tal, e foi engraçado, foram eles que me despertaram que eu podia ajudar as indústrias. Porque ele me pediu para abrir o mercado de um produto novo deles, eu era representante deles, eu fazia vendas. E ele falou, Paula, preciso que você abra o mercado para mim. Fazer uma pesquisa de mercado, abra o mercado, a gente quer lançar esse produto. Eles tinham uma exclusividade com uma indústria grande de cosméticos, acabou essa exclusividade, eles queriam lançar. E aí, eu fiz essa abertura, a gente prospectou, foi super bacana e tal, e me deu esse estalo, e eu montei esse produto meu em cima dessa experiência. E aí, quando eu comecei a prospectar, veio um concorrente deles, querendo a consultoria. E assim, não é um concorrente que não ia fazer, né, diferença, não. Era onde eles estavam, esse cara estava. Então, participava de um bid de uma enorme loja de varejo, o cara estava lá. Né? Então, cotando junto. E muitas vezes perdiam cotação para eles, era uma luta. Né? E aí, o que eu fiz? Eles me procuraram e a prova de valor que estava no meu e-mail chamou a atenção deles. Pô, se eles vendem para o meu maior concorrente,
esses caras devem entender do que estão falando. E eles me procuraram. E foi uma questão de opção mesmo, né? Porque como eu tenho um relacionamento que ultrapassou o profissional, eu falei, eu não vou vender a consultoria para o concorrente deles. E aí, eles queriam contratar, eu neguei. Eu falei, olha, eu tenho uma exclusividade, não tinha, eu tenho uma exclusividade, eu não vai ser possível, enquanto eu tiver com esse contrato, eu não tenho como fazer essa consultoria para vocês. Então, para você ver, o concorrente veio para poder saber o que o concorrente dele estava fazendo. Né? É engraçado porque isso, dependendo da situação do produto que tu fornece, quando tu usa o nome de um concorrente direto, tu pode afastar exatamente, da pode. prospecção, só que no caso da Pode. indústria, ela atrai, né? Atrai. Esse atraiu. Por exemplo, no caso da indústria, esse caso de consultoria atraiu. Sistema atrai. Por exemplo, você tem um sistema de colocação de pedido, né, de colocação de PCP, né, que é o prazo de entrega e tal, integrado. Sistema atrai, tem um segmento, um cara daquele segmento comprou, por exemplo, muitas vezes funciona. Você vai ver vários de média empresa, que, por exemplo, eu conheço, né, de média empresa compra. Então, você vai em outro do mesmo segmento, média empresa, e usa, sabe? Ficou meio padronizado, né? Porque tem algumas particularidades lá que servem para esse segmento. Então, fica mais fácil para eles, né, comprarem, né, que já tem uma experiência desse segmento, que já fez adaptação, né, que já colocou alguns campos ali que é devido a esse segmento. Então, assim, é bem assim, até engraçado chega a ser, né? Entendeu? Eu acho que isso é até bom fazer na prospecção, fazer esse mapeamento, né? Eu acho que nós, no papel de pré-vendas, nas ligações que a gente faz, entender se isso está atraindo ou está repelindo a prospecção, né? Porque eu acho que influencia muito. Por exemplo, eu, no meu caso, minha experiência que eu tive recentemente, imobiliária, a gente já atende uma imobiliária na cidade e uma outra imobiliária, eu queria prospectar uma outra imobiliária. Só que isso deu atrito. Disse, não, se tu já trabalha com eles, eu não vou passar meu modelo de negócio, sabe? Não vou compartilhar as informações. Ou a gente tem que estar numa defensiva de poder antecipar essa objeção. Ó, por mais que eu trabalhe com o mesmo segmento, a gente não vai cruzar informações, né? Enfim. Assina um NDA, né? Exatamente. E tem que fazer isso, né? Sim. Eu, quando trabalhei com marketing digital, prospectei a Claro. E a Claro, a gente teve que fazer uma NDA até para fazer a qualificação. Ele não poderia falar comigo se não fosse, nem assim, eu fiz a prospecção, ele super topou a conversa, só que ele não ia conversar comigo enquanto a gente não fizesse a AJ. E aí foi a primeira vez na vida que eu tive que fazer isso com uma grande Antes de qualquer coisa, né? Antes de tentar falar com a pessoa, porque ele não podia nem receber a minha ligação, se isso não tivesse pronto. Não, mas é bem assim, é bem esse perfil mesmo, tem que entender, assim, qual que... Eu acho que a primeira coisa é entender qual segmento que você quer entrar, né? E entender as peculiaridades desse segmento. Cada segmento de indústria tem um calcanhar de Aquiles, tem um ponto ali que é bem específico deles, e você sabendo ali, entendendo geral, não precisa ser um especialista naquilo, mas você entendendo aquele mundo um pouco, você consegue vender mais fácil. Né? Indústrias, por exemplo, elas têm amostras, muitas vezes você precisa mandar uma amostra para o cliente, por isso que o ciclo é longo, até o cara aceitar, até o cara dar o ok, então, e voltar isso para a indústria, para eles poderem fabricar. Então, assim, é bem assim, subjetivo, tem muita coisa ali, muitos pontinhos que é interessante, sabe? E aí o que eu mais vejo, Paula, até porque eu fiz uma formação em Key Account, e eles falam muito do acompanhamento, do relacionamento longo prazo, né? E eu vejo que o pré-vendedor, ele também tem que ter essa skill, assim, essa habilidade de construir o relacionamento a longo prazo, que nem tu faz social selling lá, de ver um evento, às vezes não é o momento de prospectar, tu tá vendendo sem vender, mas tu tá mostrando que tu tá ali ativa, né? Exatamente. Então, como que o pré-vendedor, ele pode se diferenciar fazendo isso, até conseguir conquistar determinada conta e passar o bastão? Há quanto tempo, assim, que tu vê num funil de prospecção, né, olhando no olhar de pré-vendedor, que eu devo manter esse relacionamento e me preocupar com aquela conta, assim? Tem algumas contas chaves, eu seleciono melhor o segmento, quais são os top... No meu caso, quando eu trabalhava com indústria, era assim, eu selecionava a indústria de papel, por exemplo. Aí eu tinha lá a IPEL, fulano e ciclano. Aí eu mapeava essas três, que eram as contas máximas do que eu ia trabalhar durante 6 meses. E tinha as menores.
As menores eu poderia dropar no menos prazo, e as maiores eu esticava um pouco mais esse relacionamento fazendo esse funil, né? Mas eu queria ver tua opinião, como que tu trabalha isso. Olha, a gente, na verdade, a gente só abandona a conta, o pré-vendedor só dá perda quando o cara fala que não quer mais. Quando o prospect fala abertamente, não me interessa. Né? Então, aí a gente dá como perdido. Enquanto a gente não tem um não, a gente continua ali. Eu continuo alimentando, sabe? Uhum. Porque muitas vezes, eu acredito que com vocês também, com a gente, a nossa maior perda é o não retorno. Não retornou, não atendeu. 80%, 70% das nossas perdas é não retornou, não atendeu. Né? Então, a gente tenta 8 vezes, tá? Aí eu tento 8 vezes, 8 ligações, 10 ligações, mais ou menos. A gente faz toda a cadência. A gente não conseguiu nada, aí eu dou como perda, tá? Uhum. Porque aí eu vou fazer uma repescagem lá na frente. Agora, o cara interagiu com você, pediu uma apresentação, né? Aí você mandou, o cara não fechou ainda, né? Você tá ainda ali no pré-venda. Você fez uma reunião, por exemplo, chegou a fazer uma reunião de diagnóstico, o cara não fechou ainda, mas ele não falou não, você conseguiu um contato, ele levantou a mão em algum momento, eu deixo ali até ele falar não, Paula, agora não consigo fechar isso. Pode me contactar em janeiro do ano que vem? Aí sim a gente coloca lá na frente. Se não tem um não, depois da primeira levantada de mão, a gente não perde. Entendeu? Eu vou tentando ali. Tem que ter uma interação, né, Thaís? Claro, você vai falando, você manda um parabéns, o cara não te retorna. Você manda, olha, eu vi que você ganhou um prêmio, e o cara não interage. Eu acho que tem que ter um bom senso. Tem um feeling, né? Tem que ter um feeling ali, para você sentir. Por exemplo, hoje, aconteceu uma coisa muito interessante. A minha pré-venda estava... a gente agendou essa reunião e a pessoa não entrou. E deu um no-show. E ela falou, nossa, porque é raro a gente ter no-show, tá? Não é alto o nosso no-show. E aí era o diretor comercial, falei, poxa, diretor comercial dando no-show, estranho. E aí eu falei, aconteceu alguma bucha. Indústria, quando tem esse no-show, alguma bucha lá dentro aconteceu. E aí ele retornou para ela, desculpa, Samanta, o bombeiro esteve aqui. Aí eu falei, vixe, teve alguma denúncia. O bombeiro aparecer numa indústria, do nada, para fazer inspeção, é porque teve alguma denúncia, igual, né, fiscal fiscal de imposto lá, fiscal federal que baixa a indústria. Alguma coisa teve. E aí ela falou, Paula, parou o bombeiro lá. Eu falei, então, alguém denunciou, aconteceu alguma coisa, para esse bombeiro tá lá vendo o que aconteceu. Aí ela perguntou, foi tudo bem? Ela falou, Paula, eu não vou querer reagendar, eu vou perguntar para ele se foi tudo bem. É claro, você tem que humanizar, né? Você não pode, eu quero agendar a qualquer custo. E aí, foi tudo bem? Então, para você ter essa noção, você precisa entender, assim, entender do segmento. Para um bombeiro aparecer lá, é porque algum problema teve, alguém denunciou, ele foi fazer uma fiscalização, alguma coisa teve. Então, aí ela, foi tudo bem? Ele, mais ou menos, e deu risada, né? Tipo, alguma bucha. Aí ela trocou umas ideias, eu entendo, não é fácil, né? A bombeira aparecer aí do nada, e você estava ali ocupado com outras coisas. Então, ela puxou ali uma conexão, né, com o cara. E depois ela tentou agendamento, aí a gente reagendou. Então, assim, é isso que eu falo, é humanizar. Quando a gente humaniza e a gente entende o mínimo daquele segmento, a gente consegue sair pela tangente e provavelmente na próxima reunião que a gente vai fazer com ele, que ele vai aparecer, já quebrou aquele gelo, sabe? Dá uma conexão, né? A Jocasta levantou a mão. Então, Paula, boa noite. Boa noite. A tua cadência, tu diz que tu segue em torno de 8, 10 dias, se tu não consegue falar com a pessoa, tu deixa para repescagem, né? Sim. Eu também imagino que o teu ticket como consultoria não seja tão alto. Eu, por exemplo, eu não gosto de trabalhar muito com e-mail. Tá. Então, eu prefiro mandar ligar, porque eu acho que o e-mail tira muito tempo. Só que eu não tenho uma única persona, então eu tenho que tentar tirar para alguns cantos para conseguir falar com a pessoa certa. A minha cadência hoje, ela está de 10 dias, no máximo 15 dias.
Eu acho que não é o ideal, sendo conta Enterprise. As suas contas são muito grandes, né? É acima de 250 mil. É um ticket médio bem alto. Então, eu vou te falar uma coisa, Jocasta, eu acho, assim, eu acredito o seguinte, eu acredito no e-mail para uma quebra de, assim, de gelo, tá? A gente tem muito pouca resposta por e-mail, tá? A nossa maior resposta é por telefone. Uhum. Então, assim, a minha SDR, ela entrou há pouco tempo, tá? Ela faz em torno de 60 ligações por dia. Para a gente é bastante, né? Não sei, cada um tem uma meta, né? Mas para a gente é muita coisa. Então, assim, porque a gente percebe que se ela faz menos de 40, a gente não consegue agendamento, tá? Então, eu acho assim, eu não acho que a tua cadência tá baixa, eu acho o número de dias, nossa também são 10 dias, e ela liga todos os dias. Todos os dias ela tem ligação. Então, assim, por quê? Porque eu acho que é o que mais funciona. Então, assim, não dá para você ter uma cadência que um dia você liga, o outro dia você não liga. Um dia você liga, outro dia você não liga. E eu acho interessante, se você tem mais de um decisor, se não é só um, e você não conseguiu falar com aquele nesse dia, você pode intercalar, né? E um ponto importante que eu acho interessante, tem decisores que são mais fáceis de encontrar, né? Então, por exemplo, tá? Estou falando da minha experiência. Tem decisores que eles ficam mais dentro da empresa. Se você vai pegar um gerente comercial, muitas vezes ele não fica lá, ele sai junto com o representante para vender. Então, ele faz reunião estratégica, ele sai fora da indústria para vender, ele vai visitar cliente junto. É um decisor difícil de achar, né? Então, talvez você tenha que analisar dentro da sua indústria, do seu perfil, qual que é o decisor mais fácil de você encontrar. Me fazer essa medição para você focar nesse decisor, entendeu? Eu acho que é uma estratégia para você. Porque sempre tem uns que são mais fáceis de encontrar. Decisor, por exemplo, financeiro, raramente o cara está fora da empresa, porque ele está lá vendo números, pagamento, está fazendo estratégia, né? Então, assim, eu acho que tem esse perfil de decisores, né? Decisor de desenvolvimento, tem alguém que tem um decisor assim, por exemplo, desenvolvimento. Gente, é duro achar dentro da indústria, porque cada hora ele está num canto, ele vive andando lá dentro, né? Então, assim, é um decisor que não é muito fácil, não é tão difícil como um comercial, não é? O Ian falou, ó, mas ele não é tão fácil, né, como um financeiro. Então, porque eles ficam rodando lá, né? Então, eu acho que talvez, dentro desses decisores que você tem, você fazer uma métrica de quais você está conseguindo encontrar mais fácil. E aí você coloca esses para o primeiro plano seu. Tipo, eu vou tentar sempre esse decisor, com esse cargo, porque esse é mais fácil de achar. É mais fácil de eu falar, em cima de métrica. E aí você deixa um pouco de lado os outros, até para você focar um pouco mais e ver o resultado, para ver se você consegue mais êxito, né? Beleza, obrigada. Né? Imagina. Gente, mais alguém com alguma dúvida? A gente pode tirar aqui com a Paula, aproveitar para a gente ir finalizando. Tudo certo. Se tiver dúvidas, Paula, também te aviso no privado e a gente não tem vai problema, trocando. pode mandar um WhatsApp, tem meu telefone aqui, eles pode passar meu WhatsApp para eles, não tem problema. Ótimo. Eu atendo o WhatsApp, a gente troca uma ideia e vamos lá, o importante é fazer. Paula, legal. Só Ian, vai lá. agradecendo também a Paula, porque eu também não tive nenhuma dúvida até então, eu gostei muito da aula, mas não veio nada até agora. Então, com certeza, eu vou mandar alguma dúvida ali no LinkedIn, WhatsApp. Pode mandar que a gente responde. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, pessoal. Paula, agradeço demais sua disponibilidade, né, por dispor aí de uma terça-noite para falar com os nossos alunos. Com certeza vai ter muita gente assistindo essa aula amanhã, porque eu vou renderizar aqui a gravação e já vou subir lá para a plataforma. E aí, surgindo mais dúvidas, a gente se aciona lá pelo LinkedIn, faz esse contato mais próximo, os nossos alunos ficam aí com esse contato com você também. Combinado, Thaís. Obrigada a vocês, espero ter ajudado, viu, pessoal?
Agradeço demais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada, Boa Paula. noite. Obrigada Tchau, a tchau. vocês. Tchau.